Quer fazer prévio, Augusto? Iniciou a gravação? Não consigo te ouvir, Isabel. Pode repetir, por favor? Você quer fazer a prévia? Já iniciou a gravação. Tá bom. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, desculpa pelo atraso. Tive um problema de conexão aqui na prefeitura. Estou usando, inclusive, direto meu celular. Se estiver ruim em algum momento, aí vocês me avisam, por favor. Sejam todos bem-vindos aí aos membros da CETOC e aos demais presentes. Isabel, se puder fazer a chamada, por favor. Emater, SES, Puxe, Sim, estou presente, desculpa. Prefeitura Municipal de Itapira, Presente. Bom dia a todos. Prefeitura Municipal de Serra do Salitre, Augusto, presente. AMED, Gustavo, presente. Sindágua. O Fausto falou, né, que por compromisso de trabalho ele não poderia participar da reunião. Rodal, Vanessa, presente. Bom dia. Ibram, Alex Batista, presente. pronto, Augusto. Nosso primeiro item da pauta aqui, né, é a apresentação e discussão do processo de outorga 37777/2021, requerido pela Associação de Usuários das Águas da Bacia do Rio Claro, processo SEI número 224001 0002946/2021-15. O presidente vai apresentar, né, Isabel? Já tá pronta? Sim, o senhor Carlos Hernani. Isso, o senhor Carlos Hernani. Ele que vai apresentar. Carlos Hernani, fica à vontade, a palavra é sua aí, para você fazer uso. Bom dia. Bom dia, Augusto. Bom dia, Isabel, Pamela e demais participantes. Eu quero apenas fazer uma contextualização de nosso processo. As informações, os números já estão apresentados nos documentos oferecidos pelo IGAM, por nós, pela associação. E, então, é o seguinte, nós fomos comunicados pelo IGAM de que nosso processo seria encaminhado à apreciação da Câmara Técnica do Comitê, porque contém uma transposição de bacias do PN2 para o GD8. E, bom, essa transposição é necessária para a captação do caudal. E acontece que a portaria vigente, a portaria anterior a essa que está vigente, que está sendo retificada, ela já contemplava essa transposição do caudal. Durante o processo de renovação, cumulado com algumas retificações, o caudal requereu sua exclusão do processo, e a portaria vigente atualmente foi publicada sem essa autorização para o caudal. E no início do ano passado, o Ministério Público nos convocou para apresentar a situação de que o caudal necessitaria de ser reinserido no processo e pedindo as providências para que fosse feita essa retificação. Bom, nós já tínhamos, nessa ocasião, aberto um processo para
retificação da portaria vigente atualmente, para pequenas alterações. E evoluímos nesse processo de retificação, pedindo a inclusão do CODAL, o que nos demandou uma revisão do dimensionamento dos reservatórios que já estavam outorgados, que já estão outorgados pela portaria vigente, e isso culminou em algumas alterações. Nós passamos de 7 para 9 reservatórios, que são os principais a serem implantados, que estão em nome da associação. Além desses, a gente tem outros 5 pequenos reservatórios, cuja área total inundada não ultrapassa 4 hectares ao todo, que servem exclusivamente para viabilizar captação de particulares. E esses 9 reservatórios que, inclusive, já estamos com um processo de licenciamento contratado também por demanda do Ministério Público, que nos deu prazos para contratar esse licenciamento. E essa é, de maneira geral, a nossa situação. Quer dizer, não existe atualmente nenhum conflito entre usuários que pudesse demandar alguma observação da CGL. E, finalmente, o que nós temos a colocar é que esses reservatórios que estão sendo propostos visam, principalmente, garantir as vazões na calha principal do Rio Claro. Eles estão localizados nos principais afluentes, a maioria próxima à foz dos afluentes, justamente para manter essa vazão necessária na calha do Rio Claro, viabilizando a captação do CODAL e alguns outros usuários. Eu observo que eles se prestam também à amortização das vazões de enchente, quer dizer, a maioria deles reduz a vazão de enchente em mais de 50%. E a área total dos reservatórios que estão sendo propostos, ela atinge 305 hectares e não ultrapassa 4% da área total de preservação permanente da bacia. Bom, em suma, é isso. Eu me coloco à disposição de vocês para qualquer questionamento, e a Vanessa vai fazer uma apresentação sobre a questão que motivou essa nossa presença aqui no comitê, com esse processo, que é justamente a transposição. E, então, é isso. Eu vou passar a palavra para a Vanessa agora, para que ela continue. Obrigado.
Bom dia a todos. Me escutam? Sim. Aqui sim, Vanessa. Certo. Bom, bom dia a todos presentes na Câmara Técnica. Meu nome é Vanessa, eu sou engenheira ambiental da Codal e estou aqui para fazer assim, uma breve explicação, né, da transposição de águas do Rio Claro para a bacia do Rio Uberaba. Vou mostrar alguns mapas aqui para vocês, fazer uma contextualização e vou deixar depois o tempo mais livre para os questionamentos, né? Que aí a gente vai traçando um diálogo aqui. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui à disposição, tá bom? Vou tentar aqui compartilhar minha tela. Só um minuto. Apareceu aí para vocês um mapa? Aqui sim, Sim, Vanessa. apareceu. Certo. Bom, eu acho que assim, se eu mexo meu mouse, vocês não veem, né? Mas no alto do mapa apresentado, nós temos a captação do Rio Claro, da Codal, para uso de abastecimento público, ou seja, a Codal é a Autarquia Municipal de Saneamento Básico da cidade de Uberaba, de água e esgoto. Nas épocas de escassez hídrica, ou seja, no período de estiagem, aí, ano a ano, desde 2002, tem havido a necessidade de, quando a escassez hídrica na bacia do Rio Uberaba fica muito forte, né? Tem tido a necessidade de fazer essa transposição de águas da bacia do Rio Claro para a bacia do Rio Uberaba. Então, nós temos aí o ponto de captação do Rio Claro, da Codal, e aí essa água é transposta para o córrego Saudade, que fica bem na cabeceira da bacia do Rio Uberaba. E a partir daí, a água ela é transposta via bombeamento, e a partir de um trecho por gravidade, lançada via dissipador de energia, e ela desce pela calha do córrego Saudade até fluir ao Rio Uberaba. E aí a captação da Codal é realmente no Rio Uberaba, próximo aqui da malha urbana de Uberaba. Bom, acho que trocou aí a tela para vocês, o mapa, continua o mesmo. Mudou, Vanessa. Trocou. Certo, é porque aqui para mim não trocou, tá? Então eu vou um pouco no escuro aqui, tá bom? Bom, eu acho que eu coloquei o mapa mais da parte da bacia do Rio Claro agora. Só para vocês visualizarem o caminho da adutora de água entre a captação da Codal e o lançamento do dissipador de energia já no córrego Saudade, que é na bacia do Rio Uberaba. Então, assim, contextualizando. Rio Claro, a gente está no PN2, Rio Uberaba faz parte do GD8, que é a bacia dos afluentes mineiros do Baixo Rio Grande. Aqui um croquis de localização da captação da Codal, no Rio Claro, bem simplificado, só para vocês entenderem a estrutura. E aqui é um croquis de localização do dissipador de energia de lançamento das águas captadas, né? Já na bacia do Rio Uberaba, no córrego Saudade. Bom, vou trazer alguns valores aqui para vocês, né? Houve essa necessidade de apresentar esse processo de outorga coletiva, na qual a Codal se insere, para abastecimento público, né? Lembrando que o abastecimento público e o consumo humano são prioridades de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Devido à vazão necessária para isso. São 500 litros por segundo
de captação, apenas em épocas de estiagem, por 24 horas por dia, por no máximo 5 meses. Então, a depender de quando o rio Uberaba começa a ter sua vazão reduzida, aí a Codal aciona a captação do Rio Claro. Tem essa necessidade. Desde 2002, como eu disse, tem havido essa necessidade. Em 2002, a gente teve uma seca histórica, e a partir de aí, realmente, os quantitativos de vazão do Rio Uberaba, eles estão diminuindo. A gente faz monitoramento de vazão no rio, tem aí os monitoramentos dos órgãos oficiais, né? E nos últimos anos tem sido necessária utilizar a captação do Rio Claro todos os anos. A gente tem um planejamento aqui na Codal de diversificação da matriz hídrica, de captação em novos mananciais. Estamos aí até com a contratação, já foi feito um estudo de mananciais, né? Foi feito aí até um estudo de concepção, e chegou-se à conclusão que havia viabilidade técnica para a captação no Rio Grande. Claro que isso é um planejamento aí em termos de saneamento de médio e longo prazo, né? Agora que os projetos serão contratados, a outorga está sendo requerida junto à ANA, Agência Nacional de Águas, o processo está em andamento. Então, para o planejamento aí, a gente vai ter uma diversificação da matriz hídrica para abastecimento da cidade de Uberaba. No entanto, no momento e nos próximos anos aí a curto prazo, realmente é necessário fazer essa transposição de águas do Rio Claro. No futuro, o planejamento realmente não ser necessário mais, visto que, inclusive, a bacia é uma bacia aí com conflito de uso pelo recurso hídrico, e, por causa disso, há outorga coletiva, né? Mas, no momento, é isso. A Codal depende da captação do Rio Claro para o abastecimento público de Uberaba nas épocas de escassez hídrica. Aí, agora, eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigada. Bom dia, Vares. Muito obrigado pela sua apresentação. Vou propor aos demais conselheiros a gente prosseguir com a apresentação do IGAN e depois a gente fazer os questionamentos todos de uma única vez. Os demais conselheiros concordam com essa tomada de decisão? Pode ser assim? Por mim, tudo bem, Augusto. Sim, tudo bem. Então tá bom. Isabel, quem que é do IGAN que vai apresentar? Já está disponível, está na sala? É a Pamela. Sim, a Pamela. Pamela, bom dia. A palavra está aberta. Se você puder expor a apresentação sua, por favor. Muito obrigado. Bom dia, Augusto. Vou colocar a apresentação aqui. Só um minuto. Vocês conseguem ver a apresentação do parecer? Sim. Sim. Bom, então trata-se do processo 33777/2021, a requerimento da Associação dos Usuários das Águas da Bacia do Rio Claro. Esse processo ele se refere à retificação da portaria 119 de 2021, é a atual portaria da outorga coletiva do Rio Claro, referente a uma área declarada de conflito, número 4 de 2009. Esse processo ele é considerado de grande porte potencial poluidor porque foi solicitada a inclusão da captação da Codal nessa portaria para transposição de bacias. Então, a solicitação é de captação de 31% da Q710 no Rio Claro para encaminhar para o córrego da Saudade do PN2 para o GD8. Então, de acordo com a deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, se a captação for acima de 30% da Q710,
e nesse caso corresponde a 31% da Q710, é considerado de grande porte. Esse processo, além da solicitação de inclusão da captação da Codal, existem outras inclusões e exclusões de usuários, que não é o foco aqui desse pleito hoje. No caso, o foco é a transposição, captação, transposição de águas entre bacias. Essa aqui é a imagem, né, da bacia, com os usuários plotados na bacia, são os usuários que captam na bacia. O P23, ele corresponde à captação da Codal, ele está próximo aqui do P22, não apareceu aqui, mas ele é próximo do P22. Aí aqui são os dados dos usuários da portaria. O P23, como eu falei, se refere à captação da Codal. E a finalidade é abastecimento público da cidade de Uberaba. O P25, 26, 30, 33, 34 são pontos de captação que estão localizados a jusante da captação da Codal. Foi feita a análise de disponibilidade hídrica, a análise do dimensionamento hidráulico dos barramentos. Essa aqui é a bacia, né? Mais uma vez, o ponto da Codal ele está localizado aqui onde tem esse tracinho amarelo, não sei se está dando para ver, ele é bem ajusante ali na bacia, quase no final ali da DAC, próximo da confluência com o córrego das Guaribas. Aqui está apresentado a Q710 de cada ponto. No P23, que é a captação da Codal, a Q710 corresponde a 1,568 metros cúbicos por segundo. A captação da Codal é de 500 litros por segundo e corresponde a aproximadamente 31% da Q710. E por ser acima de 30%, é considerado de grande porte. Aí aqui são os dados dos barramentos. A gente pode observar que em alguns barramentos a regularização da vazão ela é acima de 100%. Por quê? Esses reservatórios, eles funcionam, esses barramentos, na verdade, eles funcionam como um reservatório de água, né? Em época de cheia, vai armazenar água e vai manter ali durante todo o ano uma vazão constante na bacia, para garantir a disponibilidade hídrica. Então, esses barramentos, de certa forma, eles funcionam servem como uma segurança hídrica para a bacia. Os dados de captação, aqui, como eu já havia dito, a captação da Codal corresponde a 500 litros por segundo durante 24 horas, nos períodos de escassez, né, do ano, que é entre os meses de maio e setembro, todos os dias dos meses. E aí aqui as retificações das condicionantes. Será condicionado que nas captações deve-se instalar os equipamentos de medição, né, hidrômetro e orímetro, para monitorar a vazão que está sendo captada. Nos barramentos deve-se observar a vazão residual, que deve manter a jusante do barramento. Além disso, deve-se instalar um sistema de medição para monitorar esse fluxo residual. E aqui tem a tabela do fluxo que tem que ser mantido ali, a jusante dos barramentos. Nas captações diretas também deve-se manter um fluxo residual mínimo de 50% da Q710 e caso esse fluxo seja inferior ou igual, essa captação ela tem que ser interrompida. A 50% da Q710 no P23 da Codal corresponde a 784 litros por segundo e é a vazão que eles precisam garantir ali a jusante da captação. Além disso, deve-se manter, né, um sistema de medição com transmissão telemétrica de dados após a última captação da DAC, que no caso é o P34, e antes da confluência com o córrego das Guaribas. Aqui, outra condicionante é que as captações elas devem ser reduzidas caso o medidor telemétrico identifique uma vazão igual ou inferior a 60% da Q710
E caso essa vazão se iguale a 50% da Q710, as captações elas devem ser interrompidas até que ocorra o restabelecimento do fluxo no curso hídrico. E até que os barramentos sejam construídos, os usuários eles ficam autorizados a captar por até 24 horas, todos os dias do ano, de acordo com essa tabela. E aí, essa vazão aqui, ela foi reduzida em torno de 50% do que foi solicitado, tendo em vista que sem a implantação dos barramentos não existe a disponibilidade hídrica. Então, o que passou na bacia foi aproximadamente 50% das captações até que os barramentos sejam implantados. E aqui eu quero ressaltar que a outorga ela é uma análise, né, da disponibilidade hídrica. A gente faz um estudo hidrológico para verificar a viabilidade, se existe a possibilidade de captação ou não na bacia. E a outorga ela não dispensa e nem substitui a obtenção pelo requerente de outras licenças ou autorizações legalmente exigíveis pela legislação federal, estadual e municipal. A validade ela é a mesma da Portaria 119 de 2021. E é isso. Obrigado, Pamela. Agora está aberta a palavra aos conselheiros. Deixa eu ver aqui, levantou a mão. O Leonardo Bush, pode ficar à vontade. Pessoal, bom dia a todos aí. Eu só queria entender uma pergunta para a Pamela aí, por gentileza. Se é um processo que envolve o GD8, esse processo não deveria estar na CETOC do GD8 também, para discussão e análise? Então, é porque como a captação ela é feita no PN2, né, a água ela é só encaminhada para o GD8. E aí o IGAN entendeu que o processo ele tem que ser pautado aonde está ocorrendo ali a intervenção, no caso, a captação da água. Mas é um processo de pedido de outorga da CODAL. Eu não estou discutindo aqui o pedido da CODAL, é de interesse da CODAL, até concordo. Mas é um pedido da CODAL, que a CODAL de Uberaba, e que eu vejo aí que tem, como é que se diz, afluentes, né, do Rio Claro que pertencem ao GD8. Eu não estou entendendo isso não, sinceramente. No meu entendimento, deveria estar no GD8 também, para análise e discussão. O Bush, só para... no Rio Claro não tem afluente do GD8, não. O Rio Claro está todo no... A bacia do Rio Claro é pertencente à bacia do Araguari. Isso, mas eu falo assim, foi citado Saudade, que é um afluente, está dentro da bacia do GD8. Entendeu? É isso. Isso, mas... é o corpo receptor que vai receber a transposição. A autorização aqui vai ser a retirada da água da bacia do Araguari, né? E ela vai ser encaminhada para a bacia do Rio Uberaba, né? Que é pertencente ao GD8. Então, nós estamos outorgando aqui a retirada da água do Araguari para levar para a bacia do... Então, a outorga que está sendo solicitada é a captação do Rio Claro que está dentro do PN2, é isso? Exatamente. Aí a captação da CODAL lá no Rio, ela tem uma outorga à parte, que vai ser feita, a CODAL já tem uma outorga lá no Rio Uberaba, que vai ser retificada para receber essa vazão do Rio Claro. O pedido da CODAL é um pedido de retificação de outorga dentro da bacia do Claro que pertence ao PN2. Isso. Perfeito. Obrigado. Gustavo Malaco, a palavra está aberta, fica à vontade. Bom dia. Tá, bom dia a todas e a todos. Eu vou pedir desculpa por estar com a câmera fechada, mas que eu estou na zona rural. Primeiro, agradecer aí os conselheiros aí pela mudança de data, que realmente essa prática de colocar essa faca no pescoço da gente mediante esses prazos que o IGAN postula e não ter um entendimento, né? É um prazo muito pequeno para os comitês de bacia. Espero que isso um dia
seja melhor trabalhado, para que a gente possa ter tempo, ainda mais processos tão complexos como esse. Eu vou separar, assim, acho que essa questão da transposição, que já está implementada, né, que já está sacramentada, e também os pontos de captação que já ocorrem, seja de forma direta, ou os barramentos que já estão implementados, para mim, a priori, está tudo ok. O que me preocupa, e me preocupa muito, é essa Câmara, né? Ela está... Agora foi colocado um dado para mim cada vez mais complexo, né? Que são... foi enviado os desenhos dos reservatórios que podem ser implementados, né? Que são 9 reservatórios de mais de 300 hectares. E não ter ainda nenhum estudo, né, sobre o impacto, né, desses reservatórios de forma sinérgica, cumulativa. O estudo ainda não foi apresentado, eu até solicitei por e-mail e já foi colocado pelo representante do empreendedor, que isso é uma outra etapa que está em andamento. E nós aqui, estou representando aqui a MED, mas pela Associação Hangar, nós já temos estudos bastante consolidados, inclusive protocolados na SEMAD, protocolados na Prefeitura de Uberaba, em relação à complexidade das áreas úmidas do Rio Claro e do Rio Berabinha, nas 2 drenagens. E o que a gente vê é uma total falta de sinergia por parte dos diferentes órgãos estaduais, tanto que disciplina, outorga o licenciamento, do entendimento do que está em jogo. Eu não vou falar aqui da questão de ecossistemas terrestres, vou falar de ecossistemas aquáticos mesmo, dentro desse processo. Porque agora é a irrigação sendo ampliada com esses barramentos, mineração de argila refratária, vamos falar entre o alto e o médio dessa bacia do Rio Claro e do Berabinha, e ainda o baixo Rio Berabinha. Felizmente, a Prefeitura de Nova Ponte fez seu papel, e a priori o Rio Claro vai ficar sem hidrelétrica. Então, essa sinergia não é colocada nesses processos de análise de ecossistemas aquáticos. Eu vou voltar a esse debate, porque eu sei que o Igan daqui a pouco vai falar que é só outorga, que é só disponibilidade hídrica, mas, novamente, não custa, né, ler a lei, né, que deixa bem claro que a prioridade de acesso aos recursos hídricos é o abastecimento público e a manutenção dos ecossistemas. Está lá, é lei, né, a lei está acima de portaria. É um debate que a gente tem que sempre ficar lembrando aqui, porque ato infralegal não pode ficar acima de uma lei estadual. Então, eu queria avançar nesse processo, primeiro entender por que não há uma separação, né, do que já está consolidado, e a gente fazer esse recorte, e aí sim dar outorga para isso, e aí o que pode ser consolidado, o que pode ser construído, aí ter um outro recorte dentro dessa outorga, para que a gente possa ter esses estudos disponibilizados e entender o impacto justamente dessa implementação desses reservatórios nos ecossistemas aquáticos. Por quê? Porque essa Q710, o Igan, eu quero que ele me mostre um estudo, que me demonstre um estudo, que ele deixa a água necessária para os ecossistemas aquáticos manterem suas funções ecológicas. Eu gostaria disso, que o Igan mostrasse isso claramente nos seus pareceres, e falasse assim, a Q710 mostrou que os organismos aquáticos existentes ali continuam vivendo, Isso é muito importante, porque o que deixa de água, seja pelo impacto do reservatório construído, ou seja, da água que é deixada para baixo, interfere. Nós temos espécies de peixes, só para dar um exemplo, pelo menos 2 espécies de peixes anuais que foram descritas recentemente na bacia do Rio Claro. E tem várias outras espécies que estão sendo descritas entre a bacia do Rio Grande e a bacia do Rio Claro, nos pequenos afluentes, justamente nessas lagoas, nesses rios temporários, nessas calhas de pequenos córregos, que esses peixes já nascem ameaçados ou já nascem num status que você não tem avaliação do status de conservação. Então, a gente está num limbo. Então, nós estamos dando licença, estamos dando outorga. Nós não, né? Quem está dando isso é o Igan ou a SEMAD. Com uma certa fragilidade de estudo, eu posso dizer até com uma certa irresponsabilidade de informação em relação ao que está colocando. Então, eu queria ter segurança técnica dentro desse processo, e agora o que é colocado desses 9 barramentos, e pode-se falar que parece que é a mesma história da hidrelétrica, né? Nós vamos inundar 200 hectares, isso é 1% da bacia. Só que sobrou pouco na bacia de campo hidromórfico, sobrou pouco de área úmida, sobrou muito pouco ambiente dessas espécies. Para vocês terem uma ideia, tanto que esses locais são importantes, fugindo um pouco, tem uma espécie de ave que foi descoberta em Minas Gerais em 2017, e essa espécie de ave ela só ocorre em Uberaba nos campos hidromórficos, que eu estou destacando aqui.
Só tem uma outra população no Brasil, numa outra área no Parque Nacional das Emas. Foi descrita uma espécie de planta há 2 anos atrás, com coletas nossas na bacia do Rio Claro e Uberabinha, em que essa espécie já nasce criticamente ameaçada, nesses ambientes de campos hidromórficos. Então, essa informação hoje colocada para nós está de uma forma muito rasa. Então, eu queria ter essas salvaguardas para realmente poder trabalhar com um pouco mais de segurança, deixando bem claro esse recorte desses 9 barramentos que podem ser implementados. E, para isso, precisava estar bem claro essa condição que o empreendedor, para uma outra etapa, se for possível, só vai ter sua manutenção dessa outorga, desses 9 barramentos, ou de 2, ou de 3, ou de 4, o que for colocado de forma viável, se tiver claramente demonstrado os impactos, a inviabilidade ou a viabilidade mediante medidas mitigatórias ou compensatórias. Então, queria ouvir um pouco agora, né, o empreendedor, se ele tiver à disposição, como também o IGAM e os conselheiros e conselheiras, a respeito dessa questão. Augusto? Desculpa, Isabel, eu estava mutado aqui, eu não tinha visto. A princípio, quem é o Cristiano Toulon, Carlos Hernando e Ivo. Vou passar para o Carlos Hernando, que é o consultor, para ele se manifestar, depois eu abro para o Ivo e para o Cristiano, tá bom? Carlos, fica à vontade. Obrigado. Essa questão que o Gustavo está levantando, na verdade, nós já tivemos até uma troca de e-mails aí no início, na convocação, e a gente não tem muito o que fazer nessa etapa. O comitê não... A Câmara Técnica de Outorga e Cobrança não tem, e o IGAM também, nenhum deles tem competência para analisar essas questões que estão sendo questionadas, porque elas não são exigidas no processo de outorga. Nós não... Qualquer coisa que a gente fizer nesse sentido aqui vai ser inócua, não vai resolver nada. Nós temos um EIA-RIMA contratado, onde todas essas questões vão poder ser questionadas e deliberadas de uma maneira efetiva. Então, eu entendo que essa é uma questão que tem que ser discutida internamente entre o comitê, o IGAM, a SUPRAM, para que eles resolvam essa questão de competência. Nós, como empreendedores, não temos o que colocar nesse sentido. Nós não temos como colocar, no âmbito do processo de outorga, a análise de qualquer questão biótica, de qualquer problema sinérgico que ultrapasse a análise quantitativa, né, onde já se prevê a manutenção de vazões residuais, que nós entendemos que já contém essa previsão para, de uma maneira geral, manutenção do meio biótico. Então, a gente
entende que isso tem que ser, que a nossa análise aqui agora tem que ser limitada aos pontos de competência do que tá sendo colocado aqui e dos institutos que estão envolvidos agora nessa questão. Os reservatórios, inclusive, não são objeto da análise do comitê a princípio. O que está sendo objeto de análise, segundo o que nós sabemos, é a transposição. Então, a nossa posição é essa. Obrigado. O Carlos Helena, me desculpe, mas assim, essa elucidação dessa dúvida é muito importante, porque o processo chegou com condicionantes em relação, inclusive, aos novos barramentos. Então, ou a gente separa o processo e deixa bem claro que é só a transposição e mais nada a gente está analisando, eu acho que isso tem que ser agora elucidado pelo IGAM, porque o IGAM veio também com essa fala no início, né? Aqui é só a transposição que nós estamos analisando. Então, ok, então para que aquele tanto de informação e tanto de condicionante dos barramentos, etc. O que eu não quero aqui hoje não, na próxima reunião, é aprovar algo que leva a esses 9 barramentos que vão ser implementados, dando essa outorga. Se o recorte é apenas, aí eu queria que isso ficasse claramente na ata, registrado, e até uma mudança nesse parecer do IGAM, deixando claro que quando eu leio o parecer, para mim está claro, finalidade, irrigação e abastecimento público por meio de transposição. E aí está a caracterização da intervenção. Requer a captação de diversos pontos por meio de um processo único de outorga localizado no Rio Claro e seus afluentes. Então, vou parar aqui para... Eu fui deselegante aqui com outras pessoas, mas já que você falou, e o IGAM falou no início, eu reforço esse questionamento. O que nós estamos avaliando aqui? Que, para mim, o parecer remete, sim, aos novos barramentos e os pontos de captação que já ocorrem. Obrigado, Carlos. Obrigado, Gustavo. Ivo, fica à vontade, a palavra é sua. Depois é Cristiano. Bom dia a todos. Eu quero ratificar o que o Augusto falou. Eu acho que se o objeto é só a transposição, nós vamos optar pelo deferimento de uma portaria única para a transposição. Nós não estamos analisando só a transposição, senão a portaria seria única. Tem muitas questões que têm que ser analisadas e não é só quantitativo, não estamos entrando em qualitativo. Quando você faz embarramento, você está mexendo em quantitativo também, em recursos hídricos, sem falar os qualitativos, que nós vamos pegar a área irrigada, a área com agricultura, julgar o consumo do pessoal de Uberaba. Não estamos nem comentando isso, que eu sei que isso é negócio dos jogos ambientais. Mas, olha que há um barramento, há uma mudança nos recursos hídricos. Eu acho até estranho a gente aprovar isso sem os barramentos, sem analisar nada disso. É a minha opinião também. Obrigado, Ivo. Cristiano, fica à vontade. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu queria colocar também, tá, exatamente essa questão aí que o Gustavo, mais o seu Ivo colocou, né? Se realmente a gente vai analisar só a transposição ou se a gente vai analisar todo o processo, né? Queria que isso ficasse claro também. E um outro ponto que eu queria colocar é a respeito dos usuários que estão após esse barramento, porque eu não vi no processo nenhuma informação a respeito disso, né? Se essa vazão da Q710 é suficiente para os usuários que estão abaixo, quantos usuários que têm abaixo dessa transposição, como que vai ficar a situação deles. Eu também não vi essa informação no processo. Obrigado, Cristiane. E Pamela, se puder responder, por gentileza, esses questionamentos. Você da Câmara levantava também? Bruno, eu vou falar aqui, pessoal. Bruno Igam. A respeito do questionamento em relação ao processo, qual que é o objetivo de discussão, por que se dá o parecer com todos os usuários? Porque ali é uma área declarada como área de conflito, a DAC. E nessas áreas que são declaradas, se faz um processo único
um processo único de outorga com todos os usuários inseridos naquela determinada bacia, no trecho da bacia. Então, por isso que todas as informações dos outros usuários estão contidas nesse parecer único, por se tratar de uma DAC. Por isso que a análise ela é feita em conjunto de todos os usuários. Se o Rio Claro não fosse uma DAC, a captação da Codal essa transposição ia ser tratada individualmente, porque isso era um processo para cada ponto de captação. Então, a questão das informações estar num parecer único é porque o modo como faz a regularização dessas áreas é por parecer único. Um processo único, como analisa todas as captações, tem as questões inerentes a esse tipo de análise, né? É por isso que a gente vê todas as informações nesse parecer. E ele está sendo pleiteado aqui, né, junto ao Comitê de Bacia, justamente pelo fato da transposição, porque ela está tendo uma transposição de bacia. Então, o pleito da análise do comitê é em relação a essa transposição. Porque se não tivesse a transposição, esse processo não precisaria, né, não se enquadraria como porte de grande porte. Então, como a gente já faz em vários processos que na nossa região tem muitas áreas de conflitos, a gente faz a análise normalmente dessa forma, é o modal que a gente faz para fazer o parecer único. A outra dúvida em relação à disponibilidade hídrica que a Cristiane levantou, em relação à disponibilidade depois da transposição ou dos barramentos, não sei, enfim. Mas há sim a análise, a gente faz a análise aqui da disponibilidade de todos os pontos, né? A análise nossa, né, está muito arregrada nesse ponto, nesse quesito de disponibilidade hídrica, ver se tem, é um fator importante da análise dos nossos processos, para ver se cada ponto há disponibilidade, se não há, o quanto que há, qual é a redução de alguns pedidos de vazão, para atender aquilo que a legislação exige. Em relação à análise, a gente faz uma análise aqui nesse parecer, um cenário com a existência dos barramentos e um cenário sem a existência dos barramentos. Então, aqui está trazendo as vazões já distintas dessas captações com inserção. Como são novos barramentos, a gente está tendo esse cuidado de trazer as vazões autorizadas com o advento do barramento com o cenário atual, que ainda não há construção dos barramentos. As questões levantadas, claro, né, o representante dos usuários aí falou, já estão fazendo os estudos ambientais, porque existem vários outros aspectos que serão inerentes e avaliados, né, tanto pela Prefeitura de Uberaba, quanto acho que nesse caso, acho que vai ser analisado na Prefeitura de Uberaba, a análise dos projetos dos barramentos. Eu ainda não sei aí direito, porque o processo ainda não foi formalizado, se eu não me engano. Depois o Carlos Hernandes pode falar melhor sobre isso. Mas eu acho que a gente conseguiu responder. Se qualquer dúvida que for atrás, aí vocês me lembram aqui. Obrigado, Bruno. O Carlos Hernandes está com a mão levantada antes de você. Malac, você tem alguma coisa, Carlos, para falar? Ou você só esqueceu de levantar mesmo? Rapidamente, a respeito do questionamento do Ivo, mas eu acho que o Bruno já esclareceu que as questões das vazões, dos barramentos, da influência dos barramentos no regime hídrico dessa bacia já estão implícitos no processo de outorga, já estão contemplados, as contas já estão feitas e esses números já foram contemplados na análise. É só isso. Com relação ao andamento do processo de licenciamento, eu queria pedir a Mariana, se ela puder, só para informar como é que está isso para a gente. Carlos, só um minutinho, o Malaco pediu a palavra, depois a gente passa para a Mariana, para ela poder esclarecer essa questão, tá bom? Então, bom, obrigado.
Bom, ficou claro para mim que a gente analisa tudo aqui, né? Na realidade, o processo vem por conta de uma motivação de transposição, mas a análise de tudo que está colocado aqui, a outorga sendo dada, a gente está dando a outorga para todos os usos ali de captação direta e novos barramentos. Ô, Carlos, me tira uma dúvida. Qual que seria o problema da gente retirar essa análise de barramentos agora, já que eles estão planejados? Até para nos dar mais condição, né, de ter segurança quando a gente tiver os estudos, né, que aí, segundo vocês, eu não concordo, a lei estadual está bem clara ali, mas eu entendo que vocês não têm culpa por conta da negligência do IGAN, a gente fica sempre nessa situação, né, de ficar analisando só a questão da disponibilidade hídrica, e eu fiz um questionamento aqui, até o IGAN nem respondeu, que é se realmente eles analisam a questão real de vazão ecológica, não analisam, que não mostra nenhum dado na outorga, só o que a Q710 exige colocar, disponibilizar. Então, assim, qual que seria o problema da gente fazer um recorte desses novos barramentos, tirar eles desse processo, aprovar, né, o que tem, já que há uma análise sem barramentos, e aí complementar depois uma outra análise do comitê, né, aí sim com os estudos que chegarem em relação ao recorte, com o impacto aos recursos hídricos e ecossistemas aquáticos, a gente fazer essa segunda análise em outro momento. Obrigado, Gustavo. Só para não virar confusão, Carlos, se você puder responder esse questionamento, e depois, se a Mariana quiser participar também, falar do processo de licenciamento, fique à vontade. Obrigado. Gustavo, eu acho que essa é uma questão que não cabe ao empreendedor falar como que vai ser publicado o processo de outorga. Eu sei que nós temos uma demanda do Ministério Público. Eu já anexei, inclusive, as atas de 2 reuniões que nós tivemos com o doutor Valera, em que nós fomos instados a promover esse processo e implantar os reservatórios o quanto antes, em prol da garantia de abastecimento de água. E, claro, também da continuidade das captações que servem à irrigação. Então, eu não tenho, eu acho que o IGAN é que pode responder isso daí com maior propriedade, se vai haver recorte, se vão ser divididos. Eu sei que nós não vamos poder continuar o processo de licenciamento dos barramentos sem outorga. Eu não sei se existe uma outra maneira de viabilizar isso, tá? Obrigado, Carlos Hernani. Quem levantou a mão? Mariana, se quiser falar a respeito do licenciamento, para já poder alinhar, para não ficar para trás, fique à vontade. Certinho. Bom dia a todos. Meu nome é Mariana, eu sou gestora ambiental da UARC e nós estamos tratando dessa questão do licenciamento ambiental. Tivemos várias reuniões com o promotor de justiça, Dr. Carlos Valera, e ele solicitou que todo esse estudo ele deveria ser feito em cima posterior à análise do IGAN e liberação da portaria de outorga, que é um fluxo que já é bem conhecido de todos, né, que primeiro se obtém a outorga, e depois que a outorga é concedida, depois que são feitos os estudos hidrológicos, a gente inicia o processo de licenciamento ambiental. E aí nós contratamos a empresa Gaia, que já tem uma expertise até mesmo nessa bacia, que já realiza trabalhos lá, né, estudos de fauna e flora, e aí a gente contratou essa empresa para realizar esses estudos. Inclusive, ela já até protocolou na SUPRAM a solicitação de manejo de fauna, né, para poder já iniciar os trabalhos, né, de levantamento de fauna nos locais, na bacia como toda, e principalmente naqueles locais onde estão sendo propostos, né, a construção dos barramentos.
E a gente está nessa fase, na verdade. Aí a gente está, na verdade, agora nós estamos aguardando, a gente protocolou esse pedido de autorização de manejo de fauna, e nós estamos aguardando, estávamos aguardando essa reunião, né, para que a gente pudesse dar andamento no processo e saber a opinião da equipe técnica, né, do comitê relacionado a esse processo de transposição, né, que é o que está sendo analisado hoje. Se alguém tiver alguma outra dúvida que eu possa estar esclarecendo. Tá bom, Mariana, obrigado. Cristiane, pode falar, por favor? Eu queria aproveitar, então, já que o Bruno falou que todas essas análises ajudantes aí da transposição foram feitas, para solicitar que essas informações fossem repassadas, para que a gente possa analisar também. Tá bom, Cristiano, obrigado. Aí a Pâmela ou o Bruno, se puder esclarecer os questionamentos, depois o Malaco novamente. Respondendo a questão deixa eu lembrar aqui, da questão da vazão ecológica, né? A vazão ecológica, assim, em todos os estados do país, né? Todos os estados, eles, nos rios estaduais, as bacias estaduais, são responsáveis por fazer as outorgas de uso de água. E cada estado usa como referência uma vazão de referência, né? E são diversas, tem a vazão Q710, vazão Q90, Q95, vazão média ao longo do tempo. E cada estado estipula, né, no seu regramento, qual vazão de referência vai usar. No estado de Minas Gerais, é a vazão Q710, e na normativa, né, na época que foi feita a implantação da questão das outorgas, entendeu-se que 50% da vazão Q710 seria a vazão estipulada como vazão ecológica nos cursos d'água para a manutenção do ecossistemas aquáticos. Só essa questão desses estudos, né? Claro que há algumas questões de estudos à parte que fazem a redução ou aumento dessas vazões, das necessidades, né? Mas, de forma geral, é a 50% da Q710 que é utilizada. Com relação a que a Cristiane levantou sobre a análise, a gente pode passar o processo na íntegra para a aba para poder fazer análise também da disponibilidade hídrica do processo, se for o caso. A gente traz aqui o parecer, né, que é um parecer de uma análise de um processo bem extenso de disponibilidade hídrica, e trazemos aqui principalmente os resultados para ficar um pouco mais claro, não ficar tão confuso a questão da análise. Mas os dados mostram aqui quais são as vazões, o que são as porcentagens da Q710 de cada ponto, quanto que vai ser liberado para cada ponto, se está coerente ou não com aquela vazão requerida. A separação dos barramentos? Sobre a separação dos barramentos. A gente aqui fez análise, né, com a existência dos barramentos e sem a existência dos barramentos. Então, aqui nós temos, no parecer, tem 2 cenários, mesmo porque os barramentos não existem, não existe ainda, né? Então, tem um cenário aqui de captações de vazões que podem ser captadas sem a existência dos barramentos, e tem um cenário depois do advento dos barramentos inseridos na bacia. É só dizer que a instalação desses barramentos devem ser autorizados previamente junto ao licenciamento ambiental, né? Então, isso vai ter uma fase de autorização da construção desses barramentos, intervenções que serão feitas nas APPs para a construção desses barramentos, impactos gerados sobre a fauna, flora e o meio social e meio físico. Então, isso tem que ser autorizado previamente junto ao licenciamento ambiental. E vai trazer essa análise desses impactos gerados aí na construção dos barramentos. E assim, voltando um pouco sobre a questão da transposição, está lá também, né, a transposição que poderá ser feita nos 2 cenários, com os barramentos e sem os barramentos também. Certo, Bruno, obrigado. Malaco, fique à vontade. Augusto, deixa a Vanessa do Codal, representante, falar, porque ela ainda também só apresentou, então vamos rodar um pouco, né? Quem pouco falou. Então tá bom, eu senti levantar a mão primeiro, mas pode falar, Vanessa, e depois você fica à vontade, viu, Gustavo?
Bom, Gustavo, obrigada aí pela vez. Mas, assim, na verdade, eu quero só fazer um esclarecimento breve aqui e eu tenho uma pergunta também para a Pamela e para o Bruno do IGAM. Bom, de fato, né, o que está sendo discutido aqui, o processo veio aqui para a CETOC por conta da questão da transposição. Achei interessante esse questionamento no sentido de fazer a análise apenas do cenário sem os barramentos, né, e depois talvez voltar ao cenário dos barramentos, se isso for possível. E aí, o meu questionamento aqui para a Pamela e para o Bruno seria o seguinte: o processo veio aqui para o comitê por conta de ser uma transposição de grande porte, né, de 500 litros por segundo. No entanto, na condicionante 8 aqui do parecer, a gente tem indicado que até que os barramentos sejam construídos, os usuários ficam autorizados a captar por até 24 horas todos os dias do ano, conforme o quadro abaixo. Aí tem um quadro, que inclusive a Pamela já apresentou aqui para nós, e aí, relativo ao ponto de captação da Codal, no Rio Claro, a vazão ela foi diminuída para 250 litros por segundo. Então, no cenário atual, essa vazão foi diminuída por conta da não existência dos barramentos e, consequentemente, a não regularização de vazões, né? E a questão da disponibilidade hídrica do Rio Claro. Aí, assim, eu gostaria de questionar, em relação a essa condicionante, visto que o abastecimento público e o consumo humano, né, ele é prioridade, aí, de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, em situações de escassez, e a Codal ela necessita fazer essa transposição justamente em época de escassez hídrica, né? Eu gostaria de questionar se teria como fazer um rearranjo dessa condicionante para a Codal poder captar os 500 litros por segundo pleiteados, inclusive está sendo discutido aqui, né, o pedido dessa outorga para a transposição aí. Ou então deixar, aí fazer um escalonamento, né, de deixar os 500 litros por segundo para a Codal e escalonar o resto dos valores para os outros usuários, diluindo isso, né, ou então deixar a possibilidade aí na condicionante de que caso os 250 litros não sejam suficientes para complementar a vazão do Rio Uberaba, de abastecimento público na época de seca, a deixar aberta a possibilidade desse escalonamento ser feito diante da possibilidade dos 250 litros por segundo não serem suficientes. Porque a requisição desses 500 litros por segundo é baseado aí nas experiências de vazões aí do Rio Uberaba. Obrigada. Obrigado, Vanessa. O Bruno, você quer comentar a respeito desse questionamento? Fique à vontade. Sim, em relação à vazão máxima disponível para a captação do ponto da Codal, ela se limita aos 250 litros por segundo no cenário que não há a existência dos barramentos. Então, hoje essa é a vazão máxima que a gente pode autorizar como sendo vazão disponível naquele ponto sem a construção dos barramentos. A questão da declaração de escassez hídrica, ela se dá dentro do contexto e dentro do cenário. E esse cenário é dentro do monitoramento, que tem que fazer uma avaliação de 7 dias, que a vazão que a 710 apresente, abaixo da vazão da 710, onde a gente emite uma portaria restringindo os usos dos usuários de montante para poder fazer a priorizar o abastecimento público. Então, é um cenário específico, num período específico, onde que esse cenário se instale, né? Então, hoje, na questão de disponibilidade para o ponto, é de 250, com a questão dos barramentos, vai para 500 litros por segundo. Claro que, dentro de um cenário, dentro da associação, né, dos usos coletivos, os usuários eles podem, entre si, fazerem um regramento apropriado para atender essas exigências mínimas que a gente coloca aqui como condicionante, né? Como a questão das vazões. Então, isso pode ser uma negociação, e isso se faz em alguns casos, dentro das coletivas, onde os usuários, entre eles, se organizam para poder fazer as captações e atender
as exigências mínimas que a gente coloca nos pareceres, que é para a manutenção mínima ali do curso da água da vida do rio. Então, é uma questão, são questões diferentes, né? Questões da escassez hídrica é por um período que o rio não está atendendo por algum motivo, algum fator de climático, de uso da bacia, que nesse período a gente suspende as captações para atender o abastecimento público. A captação da transposição, né, ela se dá do município, se dá no Rio Uberaba. Então, essa transposição, a captação vai captar no Rio Claro, mandar para o Rio Uberaba e fazer o monitoramento do Rio Uberaba. Então, a gente tem que ter uma questão de avaliação no Rio Uberaba e no Rio Claro também. Então, são duas coisas que, para declarar a escassez hídrica, tem que ser avaliado. Mas a questão da disponibilidade do ponto é essa, e o cenário que possibilite captar a necessidade da caudal de 15 litros por segundo se dá com o advento dos barramentos. Porque o barramento, no fundo, ele faz isso, né? Ele permite o armazenamento de água nos períodos que ela está com maior abundância e regulariza essa vazão para ser utilizada nos períodos de escassez hídrica ou o período de secas. Obrigado, Bruno. Malaco? Bom, eu só fazendo também uma contextualização aqui, é importante dizer que o Ministério Público não é licenciador, né? Eu tenho certeza aí que o MP, ao colocar essa discussão e condicionar os estudos, é por forma de recomendação, né, no processo de melhoria. Não tenho dúvida quanto a isso, e que a gente vai estar aprimorando, para não ficar aparecendo aqui na reunião assim, o MP está mandando fazer isso aqui, ponto, é para fazer. O que eu estou entendendo que o MP está condicionando são os estudos necessários para que a gente tenha a robustez técnica e a segurança para a tomada de decisão nos conselhos que forem pertinentes ou órgãos ambientais que decidam sem conselhos. Bom, como eu não notei nenhuma retorno, né, se teria algum problema da gente separar, né, esse debate, né, e porque assim, eu só vou fazer o licenciamento se eu tiver outorga. Mas peraí, se o licenciamento depois também não for viável, de qualquer forma você teria feito o licenciamento e pago. Então, não estou vendo problema a Câmara se debruçar justamente numa análise sem os barramentos, e aí eu acho que é uma coisa tranquila de aprovar, com a transposição, com o que tem de captação direta, etc. E aí, o empreendedor faz o recorte necessário com a apresentação dos estudos a posteriori e devolve esse processo para que a gente possa analisar com esses estudos aqui, com o recorte de recursos hídricos, porque eu, particularmente, não tenho condição de avaliar isso com esses barramentos incluídos e planejados. Não tem como, porque o impacto é muito severo sem eu ter o estudo técnico aos ecossistemas aquáticos, como a política estadual deixa bem claro nessa prioridade, e realmente dar um cheque em branco no processo. Já que não tem problema, ninguém falou nada que teria problema, vamos tentar seguir nessa lógica, que eu acho que ela tem certeza que ela é mais responsável do ponto de vista da gente garantir, aí discutir realmente vazão ecológica de verdade, discutir esses impactos em qualidade e quantidade necessária a esses ecossistemas aquáticos nesse processo. É isso. Obrigado, Gustavo. Hernani, de mão levantada, e a Pâmela e o Bruno também tá. Eu respondendo à questão da Cristiane, o Bruno já abordou, mas eu queria fazer uma sugestão, porque a DAC 0409, ela abrange hoje 4 portarias de outorga. Essa que nós estamos analisando, tem a do Guaribas, tem a do Médio Rio Claro e a do Baixo Rio Claro. Eu só queria sugerir que talvez o IGAM pudesse encaminhar os estudos desses outros processos de outorga, porque na instrução que nós fizemos, nós já contemplamos a vazão residual do Alto Rio Claro, como ela está hoje. Então, todas as captações, né, que estão sendo analisadas aqui hoje,
elas já foram contempladas nos processos ajusante, tá? Incluindo principalmente o Guaribas e o Médio Rio Claro, que são os que afetam diretamente, né, as vazões abaixo dessa nossa área na calha do Rio Claro. É só isso. Então, fica a sugestão de oferecer análises desses outros processos. São o da portaria 583/2020, que é do Guaribas, e da portaria 342/2020, que é do Médio Rio Claro. Obrigado. Obrigado, Hernani. Pâmela e Bruno com a mão levantada. Sobre a relação do processo, né, do pleito do processo. O processo de outorga, ele teve as reuniões da associação, né, da comissão, né, gestora local, CGL, e fez ali, dentro da disponibilidade hídrica, né, eles fizeram a alocação da água e fizeram o pleito de outorga, da retificação da outorga, pedindo ali, então, as vazões necessárias para atender a demanda dos usuários ali inseridos. E nesse caso, né, veio a proposição da construção desses barramentos para que possa atender essas demandas. O cenário que a gente coloca ali, porque algumas das captações já existem, algumas captações ali inseridas, basicamente quase todas já estão inseridas, né, as captações todas estão fazendo captações, e a gente pôs o cenário de antes, sem barramento, para quê? A gente sabe que da outorga emitida até a construção dos barramentos existe um tempo que vai ser feito, a análise dos estudos, os processos de licenciamento ambiental, a aprovação desse licenciamento e a própria construção dos barramentos. Então, nesse intervalo, fica essa condicionante das vazões sem a existência dos barramentos para que os usuários consigam dar manutenção dessas atividades. Contudo, o pleito da outorga é em cima o que os usuários estão pedindo, em cima da construção dos barramentos. Então, a gente vai autorizar aqui a análise, o parecer nosso pelo deferimento com o pleito da construção dos barramentos. Entendeu? Em relação ao que o Carlos Hernandes falou, os processos são processos públicos, você pode solicitar vista dos processos que a gente passa e envia os arquivos para vocês para dar uma olhada também, sem problema algum. Gustavo? Bom, então, eu não estou vendo problema da gente fazer essa separação, né? Já que continua sem um retorno, né? Se haveria algum problema, vamos falar aí em relação à implementação, que vai ter aí é só uma reanálise por parte aí da Câmara e do comitê, e essa reanálise é rápida, né? 60 dias. Então, eu vou sugerir, né, que a gente vai se debruçar na próxima reunião, nesse processo, que a gente avalie esse cenário realmente de aprovar o que tem já de captação, o que já está ali direto, o que já está regularizado nesse processo, e esses novos barramentos, né, para que essa análise prossiga, ela fique condicionada à apresentação desse recorte em relação aos estudos com recursos hídricos e ecossistemas aquáticos. Isso dá segurança técnica necessária, já algo futuro, né? Porque já dá um cheque em branco sem a gente ter isso na mesa. É estranho, porque a maioria das outorgas que a gente já analisou aqui, que a gente já teve esse debate, nós tivemos estudos antes, teve as hidrelétricas, elas tinham os estudos prontos. Eu fico sem entender o porquê que esses estudos, né, não estão prontos ainda. É uma coisa assim, me dá esse cheque aqui em branco que depois eu faço. Eu não tenho condição de realmente definir sem ver isso, como a gente conseguiu verificar em outras outorgas. É isso, não vou ficar mais alongando, porque senão nós vamos ficar nessa retórica aqui, essa discussão com o IGAN, já que não há nenhum problema, né, não foi colocado nada, né? Bruno Pâmela. Só para a gente contextualizar, a gente não consegue, nesse processo, fazer... O pleito do processo aqui é a outorga com os barramentos.
Então, a discussão tem que ser em cima do processo. Na verdade, o processo, né, da análise coletiva a análise do processo coletivo é com a inserção dos barramentos. A discussão, a questão que a gente entra aqui, que eu acho que deveria ser um pouco mais foco da discussão, é a transposição dessa captação do Rio Claro para o Rio Uberaba, a viabilidade dessa transposição, né? E essa aqui seria o ponto de discussão um pouco mais de robustez para a gente poder discutir essa transposição, que é o objeto que trouxe esse processo para a discussão dentro do Comitê de Bacia. Porque o pleito é das captações com a existência dos barramentos. O estudo foi feito em cima dos barramentos. Então, as disponibilidades, as análises, as viabilidades estão em cima dos pontos do barramento. Essa regra transitória que a gente pôs é para que se faça para atender esse período do licenciamento e construção das barragens. Uma coisa que eu queria levantar aqui também é que para analisar o licenciamento, eles precisam estar com a outorga, eles precisam da outorga, precisa da outorga aprovada. Para formalizar. Isso. Então, a análise não fica prejudicada com relação ao licenciamento, esses estudos eles vão ser apresentados no licenciamento, vai conter todos esses estudos, no entanto, para ter o processo de licenciamento, precisa da outorga. Outra questão que eu queria levantar é que o pleito da transposição de 30%. No caso, se não for aprovar, se for aprovar sem os barramentos, não haveria necessidade de estar aqui agora, né? Porque a captação seria menor do que 30% dessa transposição. Então, não haveria necessidade do pleito aqui no comitê. Bom, mas está, né? E está com os barramentos. Então, nós temos o direito de analisar e, mediante um debate, né, técnico, a gente solicitar as informações no recorte com recurso hídrico e ecossistemas aquáticos, que é inexistente no que a gente colocou. Gente, a gente está num impasse que é muito tranquilo resolver. Pode ser até dada essa outorga, desde que condicionado que os estudos com esse recorte vão voltar ao comitê, serão analisados e terão vinculação ao licenciamento. Não tem problema, já que a pressa, assim, eu preciso andar com o processo, provavelmente é por causa de declaração de utilidade pública também, estou imaginando, tem outras coisas aí também, né? Mas, assim, a gente pode vincular. Eu acho que é isso. O maior problema é entregar essa outorga, dizendo assim, o licenciamento resolve depois. Nós vamos perder a nossa capacidade, que em lei está colocada, a nossa competência, que em lei está colocada. Então, eu vou insistir nisso, sabe? A gente pode achar um meio de caminho, mas assim, o comitê não pode dar essa outorga sem ter uma posição em relação a essa análise do impacto nos ecossistemas aquáticos. É isso. Beleza, acho que a discussão é válida mesmo e aqui acho que a Câmara Técnica é para isso mesmo, a discussão do técnica do processo e a proposição de melhorias e condicionantes também. Não vejo problema nenhum, não. Obrigado a todos aí. Eu acredito que a gente está caminhando para, na próxima reunião, talvez incluir um condicionante que sane essas demandas aí, essas questões do barramento, e que fique condicionado isso nesse processo de outorga para que seja apresentado no próximo, mas eu acho que isso é na próxima reunião, onde a gente for montar o relatório. Augusto, me permite, assim, a gente poderia fazer uma consulta aqui, né, à Câmara, porque eu acho que direciona depois, né, ao pessoal, né, da agência de bacia que vai também opinar, que é esse entendimento, se a Câmara vê algum problema da agência, né, apresentar essa condicionante, né, que vincule, né, essa parte, né, de apresentação, né, e de análise pelo comitê desses estudos com esse recorte, né, em relação aos ecossistemas aquáticos, recursos hídricos, porque aí acho que pelo menos a gente avança para não ter que discutir isso na próxima reunião. Acho que a gente já, dando esse entendimento, se alguma discordância dentro dos conselheiros e conselheiras da Câmara em relação a essa proposição. Entendi, seria para a aba, já propôs esse condicionante no parecer dela, e na próxima reunião a gente já vem com isso mais ou menos alinhado, é isso, né? Para ela analisar, né, e trazer algo que a gente possa já avançar nesse processo. Tá ok. Bush.
Eu ia até direcionar isso aí que o Gustavo falou, né? Porque você sai com uma consistência desse grupo aqui bem forte, né? Se até o IGAN concorda aí com esse direcionamento aí, então eu também vou aí com o pedido do Malaco da aba fazer esse estudo aí. E na próxima reunião a gente debruçar nisso aí, tá certo? Certo, Bush. E Ivo? Também concordo, acho que o mais sensato, mais razoável é isso mesmo, aguardar esse estudo. Mas eu gostaria de acrescentar outra coisa também que eu acho importante no parecer, nas condicionantes, independente dessa nova condicionante, que no caso de suspensão ou diminuição das demandas das outorgas, no caso de a partir do ponto 34, não der 60%, e se não der 50%, a suspensão das outorgas, eu acho que deve ser excluído a CODAL, porque não podemos parar o público. Nós temos que, na condicionante número 7, ao que for diminuir aquelas vazões, porque atingiu menos que 60%, a hora que for suspender a captação, porque atingiu menos de 50%, tem que abrir uma exceção para a CODAL. Eu acho que os outros todos diminuindo sem a CODAL primeiro, só em último caso a CODAL. Porque a gente não pode deixar, porque é uma questão de interesse público, não pode deixar essa situação entre eles, entre a associação. Essa sugestão também nessa condicionante 7. Mas com relação à condicionante que o Malaco colocou, eu acho que é muito válida e concordo com ela. Entendi. Então, seria criar uma... Assim, não é uma lista de prioridades, né? Mas a prioridade 0 seria o CODAL, né? O último a ter que ser a obrigação de parar de captar, né? Que seria incluir isso, né? Na condicionante. Cristiane, fica à vontade. Só para sanar uma dúvida aqui em relação ao que o Gustavo colocou, eu não sei se eu entendi muito bem. Você quer que eu coloque só condicionante, Gustavo? Como que é? Não, a sugestão é que fique uma condicionante que esse estudo com esse recorte em relação aos recursos hídricos e ecossistemas aquáticos será apresentado ao comitê e nós vamos debater e deliberar, né, sobre essa questão, porque se for verificado esses 9 barramentos, né, um impacto representativo aos ecossistemas aquáticos, aí a Câmara vai fazer e o comitê seu recorte, que o que pode acontecer, gente, pode ser que 2 barramentos sejam viáveis, 3 sejam viáveis, os 9 são viáveis. O que eu tenho certeza é que os 9 não são viáveis ecologicamente, por toda a complexidade que tem no Rio Claro. Se eu posso, assim, sou taxativo como técnico aqui e acho que a gente tem que ter um debate mais maduro, inclusive no licenciamento ambiental. A gente já provocou o Ministério Público novamente sobre essa questão. Então, é fazer esse direcionamento, essa condicionante da apresentação e análise e depois deliberação para vincular isso no licenciamento ambiental posteriormente. Certo, Gustavo, eu vou fazer essa sugestão, pode deixar, tá? Obrigado. Certo? Mais alguém, ou convidado, ou conselheiro, que quer usar o uso da palavra nesse tópico? Vanessa, fique à vontade. Gostaria de agradecer a fala do Ivo, que realmente é de máxima importância, pensando realmente no interesse público, né? Eu tinha feito questionamento acerca da condicionante 8, né? Aí foi esclarecido aí pela Pamela e pelo Bruno, mas gostaria de corroborar essa alteração aí no texto da condicionante 7, proposta aí pelo conselheiro Ivo, no sentido de deixar a CODAL como última a interromper a captação em caso de que a Q710 fique inferior aí a 50%, né, na medição telemétrica. Obrigada. Por nada, Cristiane, depois o Bush. Eu esqueci de abaixar, ou Augusto, desculpa. Sem problemas, Bush. Augusto, é só para ficar bem colocado aqui, até para registro em ata, o Malaco fez uma proposta aí, né, junto com
outro pedido aí do Ivo, nós concordamos, fazer uma votação entre os membros da CETOC, né? Eu já concordei, o Ivo concordou. Os demais aí você poderia perguntar e para constar isso em ato, ficar bem evidenciado aí no processo. Obrigado, viu? Tá bom. Isabel, você pode me ajudar nessa questão aí? Porque eu não sei o nome de todos os membros da CETOC que estão presentes. Eu concordo, Sim. só para deixar o meu posicionamento aí, eu concordo com os dois posicionamentos. Aí os demais. Sim, a própria Vanessa. Bom, eu concordo com os dois posicionamentos. Eu só estou em dúvida se eu realmente posso votar ou eu vou ter que me abster por estar representando aqui a CODAL, que é parte integrante do processo. Fica a seu critério, Vanessa, mas sim, Você geralmente o pessoal abstém, né? Uhum. Vanessa, se abstém, tá? Você é do processo, assim, só para ficar bem tranquilo, né? Era se abster, tá? Tá bom. Então, abstenção da CODAL. Alex. Alex Batista e Brand, de acordo. Os membros já... Gustavo Malaco, de acordo com as duas propostas. Então, os membros já manifestaram, tá? Os demais são convidados. Tá, ok. A respeito desse tópico aqui da nossa reunião, pessoal, mais alguém tem algum questionamento? A gente já pode prosseguir, a gente já com esses encaminhamentos e deixar para elaboração do parecer da CETOC na próxima reunião, que a ABA vai apresentar o parecer dela e a gente vai estar tranquilo com essa questão. Bruno, pode falar. Não é só deixar uma mão levantada que esqueceu de baixar. Não, então tá bom. Aí, alguém tem mais algum questionamento, gente? A gente pode prosseguir com esses encaminhamentos? Como não teve mais manifestações, eu acho que é isso. Isabel, agora o próximo item é a discussão e elaboração das diretrizes da CETOC para a inclusão do regimento das câmaras técnicas. Eu já queria agradecer a presença do pessoal aí que está convidado. Agora é um tema de regimento interno. Quem quiser se retirar da reunião, fica à vontade, porque eu acho que não tem mais motivo de continuar. Malaco. Não, eu já vou opinar sobre o item, né? Então, quando já puder falar... beleza. É uma questão de ordem mesmo, nesse item. Então, tá bom. Então, assim, eu já estou... o item de parecer da autor já foi discutido, a gente não vai abordar esse assunto mais. Aos que estão convidados aí e quiserem se retirar, fica à vontade e a gente já vai entrar no próximo tema do regimento interno. Então, Malaco, se você quiser falar sobre ele, fica à vontade. Obrigado a todos que estão presentes. Gustavo, por gentileza, eu levantei a mão. Pode falar, Ipuxo. Eu vou pedir licença para mim sair da reunião, eu não posso ficar. E, inclusive, a reunião da Secretaria Estadual de Saúde sobre as arboviroses, na qual eu faço parte do grupo de trabalho, já começou 10h30, eles estão me chamando aqui. Então, assim, fica à vontade para discutir, depois aí o pessoal aí, o Gustavo aí, você, o Augusto, todo mundo aí me passa aí, tá, o que ocorreu. Infelizmente eu não posso, mesmo que agora é trabalho, né? Tá certo. Em casa, obrigado. Né? Valeu, um abraço a todos vocês aí. Um abraço, tchau. Bom, sobre essa questão de discussão de regimento interno de Câmara Técnica, eu me sinto bastante desconfortável ter que fazer uma discussão para um comitê que vai tomar posse, né, uma nova composição daqui a um mês, ou até menos que isso. Então, eu ia sugerir à Câmara, né, eu acho que seria um pouco mais elegante, né, a gente não decidir sobre algo que afeta, né, uma nova composição, que vai reconfigurar suas câmaras técnicas. Então, realmente, o que é terminativo, o caso da outorga, ok, né, a gente deve conseguir deliberar até o final dessa gestão, mas eu ia sugerir que a gente não debruçasse com esse tema nessa gestão, com essa perspectiva que acho que a nossa última reunião é dia 16 de junho, e depois é uma nova composição, eu acho que compete a eles regulamentar as questões internas em 4 anos, né? É isso. Obrigado, Malaco. Eu vou me posicionar a respeito dessa questão do regimento interno. Eu compartilho da opinião do Malaco, que já vai ter outra gestão e a gente já deliberar algo que vai ficar para eles aí, né? A gente não sabe a composição de Câmara Técnica, não sabe a composição... Os membros a gente sabe, mas não sabe de diretoria. E eu também não me sinto preparado hoje em debater esse assunto. A gente está com demanda alta aqui na Secretaria. Confesso que não tive tempo de estudar o regimento interno, o que está sendo proposto, o que a Isabel mandou.
e eu não estou confortável para debater isso hoje. Então, essa é a minha opinião, de tentar adiar também, e quando o falso coordenador da CETOC estiver presente, para a gente poder debater sobre isso. Nem o nosso coordenador hoje não está aqui para participar desse debate. Então, a minha opinião, compartilho do Malac por um motivo um pouco diferente, mas compartilho da gente adiar esse item de pauta. Tá aberto aí, se mais algum conselheiro quiser falar. Augusto, a Alex do IBRAM falando, eu compartilho com a sua ideia, né? Estou de acordo também, e eu tenho um compromisso presencial agora às 11 horas, então também não consigo participar dessa discussão aí. Certo, Alex, obrigado. Ivo? Também acho razoável deixar para a próxima gestão, né? Porque vai ser no próximo mandato, vamos dizer assim. Vanessa? Estou totalmente de acordo em deixar para a próxima gestão fazer esse trabalho, porque realmente impactará diretamente o trabalho dele aí na próxima gestão, né? Estou de acordo. Mais algum membro da CETOC presente que eu não falei? Acho que não, né? Não, Augusto, foi isso mesmo. Então, Isabel, vamos encaminhar dessa forma, assim fica suspenso. Não sei se tem algum posicionamento. Não, só para a gente contextualizar, né? Porque vocês, na verdade, trabalhou esse item, né, na reunião passada, e ele entrou em pauta agora porque havia solicitado para fazer aprovação nessa reunião. Mas aí eu encaminho para o presidente, né, a coordenadora, a definição da Câmara Técnica, tá? Só para colocar também, Augusto, que a próxima reunião está agendada para o dia 5/6. E nessa reunião vai entrar 4 processos de outorga, que eu já falei com o Fausto, que entrou no comitê, que é da CBMM. Só para já deixar vocês avisados, né, não assustar na hora que chegar a convocação. Mas, Isabel, Oi. Augusto, pode falar. Não, Isabel, porque nesse debate que deu, provavelmente 11 horas também é o meu horário que eu tenho que sair da reunião, porque eu tenho que assumir a secretaria, não posso fechar lá. Não. Então eu não participei desse debate, por isso que eu não estava por dentro. É verdade, você já saiu mais cedo. Verdade. Porque depois esse horário das 11 às 1 para mim é complicado. É isso mesmo. E eu concordo, vamos retirar, você passa para o pessoal aí que a gente optou por retirar. E a respeito desse processo também, se você puder projetar a agenda, Isabel, das reuniões da CETOC, para a gente poder organizar aqui, para ver se todo mundo está de acordo. Augusto, pode falar, Malac. Eu queria opinar também. Primeiro, Isabel, a nossa gestão termina que dia? Programado para 20/6. Então, assim, pessoal, não tem como a gente deliberar a outorga, sendo que a gente sabe que primeiro, não essa há tempo hábil para a gente deliberar, óbvio. Mas essas da CBMM, não tem nem sentido essa Câmara se debruçar, porque não vamos ser nós que vamos definir, gente. Não há tempo hábil para isso, sabe? Não há tempo hábil para jogar isso na plenária. Então, decidir algo, começar algo para outra Câmara, eu acho que pode ser feita uma consulta, depois a gente conversa pelo grupo de Zap, aí pelo presidente, mas a gente nem entrar nesse mérito desses 4 projetos. E não sei se o Igan está aqui, mas fazer uma crítica construtiva, né? O IGAM precisa ter um pouquinho mais de tato nessas questões. É muito ruim a gente ver esse tipo de situação. O IGAM sabe, o IGAM é o gestor dos comitês e ele joga um processo de outorga. A gente, 15 dias agora, acabando nosso mandato, 25 dias. Desculpa, mas é uma falta grande de respeito esse tipo de situação, sabe? Por parte aí de quem mandou essas outorgas aí da CBMM. É isso. Só corroborando com o Malac aqui, e assim, já que o Igan está aí para resolver também, esse trabalho da CETOC que a gente faz do comitê, né, a gente faz com muito prazer, a gente aprende muito, mas é um trabalho voluntário, né, e a gente tem as nossas demandas que todo mundo tem, então a gente desprende um tempo do nosso dia aqui para a gente poder participar. E a gente receber 4 processos de outorga de uma vez para ser debatido em uma única reunião, isso demanda muito tempo e requer assim, um empenho nosso muito grande, né, então... não sei, provavelmente não vou fazer parte da próxima CETOC, mas tem um pouco de bom senso nessa parte também, porque isso é um trabalho voluntário, a gente tem nossas obrigações aqui que não são poucas, e 4 processos de uma vez, ainda mais de mineração, que são processos complexos, é bem complicado de analisar numa única reunião. Certo. Então, só para mim entender aqui, se está gerando um encaminhamento, certo? Então, encaminhar, né, que a decisão da Câmara Técnica é não deliberar nessa gestão sobre esses processos, considerando que o prazo final é 30/6
e se pedir vista, alguma coisa nesse sentido, não é vocês que vão estar deliberando, é isso. Exatamente, Isabel. Nós encerrar o nosso trabalho dessa gestão da CETOC nesse processo aqui da disposição da bacia. Depois o resto será discutido pela próxima Câmara. Deixa isso para o governo resolver. O governo manda isso para o Conselho Estadual e pronto, né, gente? Eu acho que se o IGAN não teve a sensibilidade de respeitar o prazo do comitê, então que ele assuma esses processos, a análise lá no Conselho pertinente. É isso. É porque até eu ia perguntar isso para alguém lá da URGA, né, que seria a Pâmela ou o Bruno, mas eu não estou vendo eles mais na sala. Então, eu vou encaminhar o encaminhamento de vocês, né, para o presidente, e ele fazer o despacho disso para o IGAN. Ô, Isabel, uma sugestão, Sim? às vezes dá até negociar com eles, falar, imagina, nós vamos esgotar os 60 dias sem análise, vai ter que ir para o Estado deliberar isso, é só o IGAN recolher os processos e mandar os processos novamente quando a nova gestão assumir, já que é 1º de julho que eu estou entendendo, você falou 20, né, de junho, né? 30 de junho, o prazo final dessa gestão é 30 de junho. Pois é, olha só, gente, que coisa assim que você fala assim, eu acho que talvez só uma sugestão de chegar para o IGAN, recolhe esses 4 processos e aí joga para a nova composição, ou seja, o empreendedor que vai ser penalizado, porque nós temos o direito dos 60 dias, não vamos deliberar, isso vai para o governo de Minas e vai ter que ser deliberado no Conselho Estadual. Só isso. Você vê a falta de, né, que eu falo, né, até de organização por parte do IGAN. Só assim, para colocar para vocês, tá? Para não prejudicar o prazo do comitê. Eles já entraram, isso é fato. De todo jeito, é igual vocês falou, né? Se for contar os 60 dias, vai passar para outra gestão, não tem como não passar. A gente está tentando, de alguma forma, fazer esses processos serem casados em reunião, justamente para otimizar vocês, né? O prazo, o tempo de vocês, a reunião da CETOC, a reunião de plenário. A gente vai tentar fazer isso, colocar para o IGAN. Caso a gente não tiver nenhuma resposta deles, de todo jeito, esses processos vão ter que entrar nessa reunião do dia 5, né? Porque, para não prejudicar os 60 dias do comitê e a parte da deliberação, isso não subir para o ser, né? Em vez de vir da instância de vocês, né? Do comitê. Só para deixar essa parte, né, certinho, para depois não ter nenhum problema de perder esse prazo, né? Então, a gente vai tentar, eu vou mandar esse encaminhamento. Isabel, só te interrompendo rapidinho, é só para a gente, assim, para deixar, se todo mundo que está aqui da CETOC corrobora com esse posicionamento, vai falar que essa é a decisão da CETOC. Aí depois, se o presidente Bruno tiver outro entendimento, ele repassa para a gente vê o que faz. Você podia manifestar, então todo mundo concorda, gente? Gustavo, concordo Ivo, em não deliberar esse processo da CPMM nessa Alex, gestão. Sim, Vanessa, concordo. Ivo? Tá, tranquilo, concordo. Alex? De acordo também, pessoal. Então tá bom, Isabel. Esse aqui é o entendimento da CETOC. Se por acaso o Bruno, que é o presidente do comitê, tiver o entendimento, ele dá um encaminhamento e a gente vê o que faz. Perfeito. Tá bom? Mais algum assunto, Isabel? Não, seria só isso, né? Não, é só isso mesmo. Então tá bom, a gente fica aguardando o encaminhamento da pauta da próxima reunião, então, para a gente marcar de reunir, tá? Mais alguém quer fazer uso da palavra, gente? O Augusto, aí a próxima reunião, ela é dia 5/6, desse processo do Rio Claro. Certo, Lara, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Aqui é a Lara, da comunicação. Eu só gostaria de pedir aos presentes para quem puder abrir a câmera para a gente fazer o registro dessa reunião. Isabel. Oi? Oi, Lara. Alguém abriu a câmera? Porque para mim não apareceu nada. Todos, assim, para mim parece vários aqui. Também. E também. Espera só um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo. Agora tá dando certo. Só um minutinho.
registro. Prontinho, pessoal. Muito obrigada. Um ótimo resto de dia e de semana para todos. Valeu, gente. Tá bom, gente? Obrigado pela participação de Obrigada. todos. Bom dia. Obrigado, Tchau. pessoal. Até mais. Muito Tchau, tchau. obrigada. Bom dia a Bom todos. dia para todos.